Você sabia que os primeiros 30 minutos depois de receber o seu salário podem definir todo o seu futuro financeiro? Não é exagero. O que você faz com o seu dinheiro logo que ele cai na sua conta pode ser a diferença entre uma vida de dívidas ou uma vida de liberdade financeira. E o pior, muitas pessoas fazem exatamente o contrário do que deveriam logo após o pagamento. Não cometa esse erro. Vamos falar sobre o que você deve fazer assim que receber o seu salário para começar a transformar sua vida financeira de uma vez por todas. 1. A mágica dos primeiros 30 minutos. Ok, imagine a cena. O salário caiu na conta. Você está feliz, talvez até um pouco aliviado, mas agora surge uma dúvida: o que fazer com esse dinheiro? A resposta pode ser mais simples do que você imagina, e mais poderosa do que você acredita. Primeiro, entenda que, se você começar a usar seu salário de maneira inteligente assim que ele cair, você estará no controle. Sim, o segredo não está apenas em quanto você ganha, mas no que você faz logo após recebê-lo. Mas, antes de tomar qualquer decisão, existe um princípio fundamental: pague-se primeiro. Isso mesmo. Antes de pensar em contas ou compras, reserve um valor para o seu futuro. Esse dinheiro será a base para sua liberdade financeira. Por mais difícil que pareça, você deve tratar seu pague-se primeiro como uma conta fixa, assim como seu aluguel ou qualquer outra despesa mensal. Se você deixar para depois, o risco é que o dinheiro se dissipe e não sobre nada para investir. Por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas, ao receberem o salário, acabam gastando com o que aparece na frente: contas, compras impulsivas, imprevistos e mais. Esse comportamento pode parecer inofensivo no curto prazo, mas a longo prazo, ele se acumula e pode ser o motivo pelo qual você não consegue sair do lugar financeiramente. A boa notícia é que, ao começar a pensar de forma estratégica desde o primeiro momento, você cria um padrão de comportamento financeiro que vai garantir o seu crescimento a longo prazo. Agora que você entendeu a importância de pagar a si mesmo primeiro, o próximo passo é saber como dividir o seu salário de maneira eficiente. E aqui entra a famosa regra 50-30-20. Você já ouviu falar dela? Não? Então, deixa eu te explicar rapidamente. 50% do seu salário deve ir para suas necessidades essenciais, como moradia, alimentação, transporte e saúde. São os gastos que você não pode evitar e que são necessários para o seu dia a dia. 30% do seu salário pode ser destinado aos seus desejos, aquela diversão que você precisa para manter a sua saúde mental, como um lazer, uma viagem ou um jantar especial. O que você quiser, desde que não ultrapasse essa porcentagem. Isso vai te ajudar a não cair na tentação de gastar demais e te dar uma sensação de realização. E, por último, 20% do seu salário deve ser direcionado para sua poupança e, claro, para os seus investimentos. A melhor maneira de fazer isso é configurar uma transferência automática para uma conta separada assim que o dinheiro cair. Assim, você não corre o risco de gastar o que não deveria. Essa divisão vai garantir que você tenha equilíbrio financeiro, que esteja cuidando do seu presente sem deixar o futuro de lado, e que você tenha liberdade de gastar sem culpa, enquanto ainda constrói sua riqueza. 3. A importância de criar uma reserva de emergência imediata. Você sabia que 54% dos brasileiros não têm uma reserva de emergência? Ou seja, mais da metade da população não tem um fundo preparado para lidar com imprevistos, o que deixa a maioria das pessoas vulneráveis a qualquer situação inesperada, como uma doença, um acidente ou até mesmo a perda de emprego. Quando falar de reserva de emergência? Agora mesmo. Com o seu salário, você deve garantir que pelo menos 10% desse valor vá para uma conta de emergência, logo após fazer os depósitos da divisão 50-30-20. Mas não estamos falando de uma poupança qualquer. Aqui, você precisa manter esse dinheiro separado de outras contas e com o objetivo de ser usado apenas em situações de emergência. E a melhor parte: quando você já tem essa reserva, consegue lidar melhor com a ansiedade financeira, sabendo que está protegido para eventuais surpresas. Uma boa reserva de emergência deve ser suficiente para cobrir de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. Isso significa que, mesmo que você passe por um período sem trabalho ou precise lidar com algo inesperado, você não vai cair nas dívidas ou perder o controle financeiro. 4. Comece a investir imediatamente, não deixe para depois. Agora vem a parte mais difícil para muita gente: investir. Mas eu te digo uma coisa: se você deixar para investir mais tarde, vai ser muito mais difícil começar do que agora, logo após receber o seu salário. Ao invés de esperar até ter dinheiro sobrando para começar a investir, o segredo é fazer isso já, desde o início. Comece com pouco se necessário, mas comece. Se você seguir a regra dos 20%,
direcionando 20% do seu salário para investimentos. O melhor passo é decidir qual tipo de investimento você vai fazer. Não precisa ser algo complexo. Pode ser o Tesouro Direto, fundos de investimento ou mesmo uma conta de poupança que te garanta algum rendimento. O importante é você começar a investir logo para que o seu dinheiro comece a trabalhar para você o mais rápido possível. Aqui vai a dica que pode mudar sua vida. Os investimentos não precisam ser grandes no início. O importante é a consistência. Investindo 200, 300 ou até R$ 500 por mês, você já estará criando o hábito e, com o tempo, verá o efeito dos juros compostos, que farão seu dinheiro crescer de maneira exponencial. 5. Dívidas. Elimine-as o mais rápido possível. As dívidas têm um grande impacto na sua saúde financeira e mental. E o pior é que, se você não tomar atitudes rápidas, elas podem consumir seu orçamento e seu futuro financeiro. Assim que você receber seu salário, verifique se existe alguma dívida que precisa ser quitada. Isso não significa que você precisa pagar tudo de uma vez, mas crie um plano para pagar suas dívidas de maneira estratégica. Comece com as dívidas que possuem os juros mais altos, como cartões de crédito ou cheque especial, que podem te afundar em uma espiral de endividamento. O objetivo é criar um alívio financeiro a curto prazo e poder se concentrar no crescimento a longo prazo. Uma técnica eficaz é a estratégia da bola de neve, onde você paga a dívida menor primeiro e depois vai aumentando os pagamentos conforme as dívidas vão sendo quitadas. Isso cria uma sensação de progressão e motivação. Agora que cobrimos os principais pontos do que fazer imediatamente após o pagamento do salário, o próximo passo será falar sobre como criar hábitos financeiros que irão consolidar sua independência e te garantir uma vida mais tranquila e próspera. Agora que cobrimos as etapas iniciais e fundamentais para garantir que seu salário trabalhe para você, vamos continuar abordando os próximos passos essenciais para consolidar a sua jornada financeira. Lembre-se, o objetivo é fazer com que cada parte do processo se conecte naturalmente, mantendo a motivação e o engajamento enquanto seguimos para um futuro mais próspero. 6. Criando hábitos financeiros saudáveis. O segredo para não perder o controle. Agora que você já está no caminho certo com os passos básicos, como pagar-se primeiro, dividir seu salário de maneira estratégica, criar uma reserva de emergência e começar a investir, o próximo desafio é manter a consistência. Como fazer isso? A chave está em criar hábitos financeiros saudáveis que se tornem automáticos. Imagine acordar todos os dias sabendo exatamente o que fazer com o seu dinheiro. E não estou falando de ficar preso a planilhas ou passar horas controlando cada centavo, mas de desenvolver um sistema que funcione para você de forma tão natural quanto escovar os dentes. Para isso, comece criando uma rotina financeira que inclua o seguinte. 1. Automatize seus pagamentos e investimentos. Como já mencionamos, criar transferências automáticas para poupança e investimentos vai liberar você da tentação de gastar o que deveria ser guardado. Isso cria um hábito de pagar-se primeiro, sem esforço. 2. Revise suas finanças mensalmente. Tire 15 minutos todo mês para revisar seus gastos, seus investimentos e ajustar onde necessário. Isso é mais rápido do que você pensa, e evita que você caia em armadilhas financeiras. 3. Evite compras por impulso. Esse é um dos maiores vilões financeiros. Se você está começando a ver resultados no seu processo de economia e investimento, o pior erro é achar que pode ceder a indulgências. Faça uma lista de compras e compre apenas o necessário. 4. Aproveite a tecnologia a seu favor. Existem apps e ferramentas que podem ajudar a monitorar seus gastos, te alertar sobre qualquer desvio da sua estratégia financeira e até calcular quanto você vai ganhar com seus investimentos. Quanto mais você automatizar, mais fácil será para você focar no que realmente importa. Esses pequenos ajustes no seu cotidiano podem garantir que você não só mantenha o controle da sua saúde financeira, mas que realmente comece a prosperar. 7. Evitando os erros comuns, como não cair em armadilhas financeiras. Sabia que um dos maiores motivos pelos quais as pessoas acabam se endividando e não conseguem alcançar seus objetivos financeiros é a falta de educação financeira? E, muitas vezes, não é por falta de esforço, mas por estar ignorando armadilhas que parecem inofensivas. Vou te mostrar algumas das mais comuns para você evitar a todo custo. 1. Cair no crédito fácil. Cartões de crédito com limite alto ou empréstimos rápidos são armadilhas financeiras disfarçadas de facilidade. Por mais tentador que pareça, usar crédito para cobrir despesas correntes é um erro que vai colocar você no ciclo vicioso da dívida. 2. Não controlar os impulsos de consumo. Mas eu só vou comprar um pouquinho. Esse é o tipo de pensamento que pode acabar afetando o seu orçamento. Compras não planejadas, especialmente de coisas desnecessárias, podem fazer com que você ultrapasse seu limite financeiro e comprometa seu progresso.
3. Negligenciar as dívidas pequenas. Muitas pessoas pensam que, porque têm dívidas pequenas, como aquelas de lojas, não precisam se preocupar tanto. Isso é um erro. Mesmo dívidas pequenas podem se acumular com o tempo e comprometer seus objetivos. Não ignore as pequenas pendências. Pague-as assim que possível para limpar seu caminho. 4. Ficar tentando acertar em investimentos sem conhecimento. Investir sem estudar, sem entender a fundo as opções disponíveis, pode ser arriscado. Além disso, tomar decisões impulsivas com base em boatos ou dicas de amigos pode resultar em perdas significativas. Seja cauteloso ao investir e procure sempre se educar mais sobre o que você está fazendo. Lembre-se, a educação financeira é a chave para não cair nessas armadilhas. Quanto mais você souber sobre o sistema financeiro, mais fácil será manter o controle sobre o seu futuro. 8. O poder dos juros compostos, como eles podem trabalhar a seu favor. Agora, vamos falar sobre o conceito que realmente pode transformar sua vida financeira: os juros compostos. Eles são conhecidos como a oitava maravilha do mundo, e aqui está o motivo. Quando você investe, seu dinheiro não cresce apenas sobre o valor que você coloca inicialmente, mas também sobre os lucros anteriores. Imagine o seguinte cenário: você começa a investir 200 por mês. No começo, pode não parecer tanto, mas o que acontece com o tempo é fascinante. Quando você deixa o seu dinheiro investido e acumulando, os juros compostos começam a agir. Isso significa que, ao invés de você apenas ganhar juros sobre o valor que você colocou inicialmente, você começa a ganhar juros sobre os juros que esse dinheiro gerou. Com o tempo, o efeito bola de neve dos juros compostos começa a agir, e você vai vendo seu dinheiro crescer de forma exponencial. Isso acontece lentamente, mas se você tiver paciência e continuar investindo mensalmente, pode ter um retorno impressionante ao longo dos anos. Por isso, comece o mais cedo possível. Não importa se é 200 ou 500 por mês, o importante é dar o primeiro passo e deixar o poder dos juros compostos trabalhar a seu favor. 9. O impacto de investir no seu futuro, construindo uma renda passiva. A última peça desse quebra-cabeça financeiro é a construção de uma renda passiva. O que é isso? Você se pergunta. Renda passiva é aquela que você ganha sem precisar trabalhar ativamente por ela. Ela vem de investimentos inteligentes, como ações, imóveis para aluguel, ou até mesmo fundos imobiliários. Aqui está a chave: não basta ganhar dinheiro, você precisa aprender a fazer seu dinheiro gerar mais dinheiro, mesmo quando você não está trabalhando ativamente por isso. Isso significa que, com o tempo, você vai se libertar da necessidade de depender apenas do seu trabalho para manter sua qualidade de vida. Seu dinheiro começa a trabalhar para você, proporcionando uma liberdade financeira duradoura. E o melhor de tudo, ao seguir os passos de economia e investimentos inteligentes que discutimos aqui, você cria as bases para alcançar essa renda passiva o mais rápido possível. Invista em fundos que pagam dividendos, em imóveis para aluguel, ou até mesmo em ações com bom retorno. A ideia é construir um portfólio de investimentos que te permita ter uma renda extra que aumente sua segurança financeira, e com o tempo, até mesmo te permita viver sem a necessidade de depender de um emprego tradicional.